BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 9 de fevereiro. E o dia começa com os investidores de olho na inflação e também nos resultados corporativos. Primeiramente, a gente vai falar sobre inflação, né? A inflação que teve seus números divulgados agora há pouco, né? 9 horas da manhã, a gente traz aqui a inflação que subiu 0,54% em janeiro, praticamente ali em linha com o esperado pelo mercado. O mercado projetava um IPCA de 0,45% até 0,65%. Depois de dezembro ter uma inflação de 0,73%, já era um consenso do mercado que o IPCA ficasse aí na casa do 0,55%, 0,54%, e foi exatamente isso que aconteceu. O IPCA sendo divulgado aí agora a 0,54%. Aí a inflação acumulada nos 12 meses estava sendo projetada aí a 10,39%, que foi exatamente o que aconteceu, aí ficou 10,39%. O número de janeiro é um dos maiores desde 2016, quando o IPCA ficou em 1,27%. O dado da inflação, a gente lembra, é muito importante aí para os investidores seguirem fazendo contas de como aí o Banco Central vai se comportar com a taxa básica de juros nas próximas reuniões. Depois da ata mais dura divulgada ontem, as projeções mostravam alta de 1 ponto percentual agora na reunião de março e mais 0,75 ponto percentual na próxima reunião de maio. E isso elevaria a Selic a 12,5% antes do meio do ano. E um dos argumentos, né, para o Banco Central mexer aí na taxa de juros, seguir nessa elevação, como diz o Banco Central, seguir por esse território contracionista, além da inflação, também existe a questão do risco fiscal. E é justamente a PEC dos combustíveis que está trazendo essa cautela, principalmente nesse momento que a gente está falando aí de alta do petróleo, que a gente está falando de repasses de combustíveis aos consumidores. E aí essa PEC dos combustíveis vem para tentar dar uma arrefecida, tentar tirar um pouco do peso de toda essa alta aí das commodities. São várias propostas, né, colocadas ali na mesa, pelo menos 3 propostas de PEC dos combustíveis, e elas sinalizam renúncias do governo que vão de 20 até 100 bilhões de reais sem nenhum tipo de contrapartida, o que causaria, claro, impactos no médio prazo. O ministro Paulo Guedes tem se posicionado contra a PEC dos combustíveis e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem que existem projetos de lei apresentados que podem ser votados antes da PEC, ou seja, alguns projetos de lei que mexem ali no ICMS, que criam fundos, enfim, que fazem algum tipo de movimentação nos combustíveis e que não necessariamente precisa ser essa proposta de emenda à Constituição. A ver as cenas dos próximos capítulos. E, como eu disse, né, 2 temas principais aí no radar dos investidores. O primeiro, a inflação. O segundo tema, resultados corporativos. O Bradesco divulgou ontem seu resultado com um lucro líquido de 6,6 bilhões de reais no quarto trimestre,
2,8% menor do que no quarto trimestre de 2020. Mas no ano, o lucro foi de 26,2 bilhões, 35% maior do que o resultado de 2020 inteiro. A carteira de crédito do banco cresceu 18%, o resultado operacional saltou 54% e o banco ainda vai bonificar os acionistas com uma ação para cada 10 detidas, isso depois de um processo aí de aumento de capital feito aí pelo Bradesco. A XP também apresentou seus números com lucro de 4 bilhões de reais em 2020, foi o melhor resultado da história da XP, um crescimento de 76% em relação a 2020. E agora cedo saíram os resultados de Klabin. Klabin soltou o resultado agora, um lucro de 1,05 bilhão no quarto trimestre, ficando aí acima das expectativas. O lucro líquido no quarto trimestre caiu 21% em relação ao quarto trimestre de 2020, caiu 21%, porém esse resultado de Klabin reverte um prejuízo que teve no ano anterior, em 2020, né? Então a gente fica de olho aí em Klabin. Além do mais, a Klabin ainda vai pagar 377 milhões de reais em dividendos, tanto para as ações preferenciais ordinárias, tanto quanto para as units. E aí, por que a gente está falando de resultados corporativos, né? Os investidores ficam de olho, porque alguns desses resultados divulgados ontem que acabaram dando o tom do mercado. Entre as altas e baixas, a Bolsa conseguiu fechar aí no patamar positivo. E a gente vai dar uma olhadinha nos números, até para justificar aí o que eu falei, né? O Ibov subiu 0,21%, ficou aos 112.234%. Aí as maiores altas, olha só, a gente vê aqui o Banco Pan subindo 7,87%, o Banco Pan que trouxe um resultado muito importante, muito robusto, e aí acabou elevando também a perspectiva de outros bancos, né? Aqui, ó, Banco Inter liderou as altas de ontem, com 8,13%. Então os resultados acabaram dando aí algum tipo de movimentação para as ações. Aí nas altas a gente teve também Natura e Marfrig. Vale dizer que o setor de proteína ficou em alta praticamente o pregão todo de ontem. E aí nas mais baixas a gente vê ali mais um dia, né, de Apvida e Intermédica entre as mais baixas do pregão, a Apvida caindo praticamente 4%, Intermédica caindo 3,15%. E a gente vê ali nesse miolinho aqui, BR Malls e Pets também caindo no pregão de ontem. Um pregão bastante volátil, né? Com muitas altas e muitas baixas, mas mesmo assim conseguiu superar aí o patamar dos 112 mil pontos. E aí a gente trouxe todo esse panorama, né? Do mercado, tanto ontem quanto que os investidores vão ficar de olho. E o Marcos Saravalli vai trazer para a gente agora o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de quarta-feira. A gente tem um viés positivo, né? Os mercados estão animados lá fora, então por aqui a gente deve ter um dia bom, né? E ainda influenciado com essa entrada de gringos, né? De estrangeiros por aqui, poderemos ter mais um dia forte em algumas ações, né? Lembrando que a gente tem uma agenda econômica e também corporativa bastante intensa, bastante pesada, né? O grande destaque foi o Bradesco no lado corporativo ontem à noite. Na nossa opinião, os resultados vieram bons, né? Vieram em linha com o que o mercado estava esperando, mas acho que sem grandes surpresas positivas. Como a gente precisa lembrar, o Santander já divulgou o resultado, né? Também nessa mesma linha, resultados bons no fechamento de 2021, né? Em relação ao ano anterior, em relação a 2020. O Bradesco ele sinaliza um ano bom, né, de expansão das carteiras de crédito, de boa rentabilidade, mas também acho que sem grandes surpresas. Mas, por outro lado, nós temos aí sempre alguma dúvida em relação ao comportamento, sobretudo da inadimplência para esse ano de 2022, né, já que a gente tem um ano aí com uma economia relativamente fraca, né, ainda uma taxa de desemprego bastante alta por aqui, isso pode trazer dúvida em relação ao ritmo das carteiras, né? E também em relação, sobretudo, à inadimplência, que acaba afetando a projeção de lucro de rentabilidade, né? Então, na nossa opinião, pode ser que tenha uma reação positiva hoje,
mas sem grande intensidade, né? A gente continua preferindo outros bancos no setor financeiro como um todo. Tá? A gente também tem a divulgação de produção de algumas companhias, destaque também para a Petrobras, mas não deve também ser nenhum market mover, não deve ser trazer nenhum grande impacto. Né? A gente continua vendo essa entrada de estrangeiros, particularmente hoje a gente vê o petróleo devolvendo um pouquinho das altas recentes, mas ainda é um patamar bastante bom, bastante saudável, próximo ali de $90, ainda continua sustentando, né, os bons fundamentos das companhias do setor, mas talvez no curtíssimo prazo, hoje particularmente, seja o dia dos demais setores, né, varejo, consumo, setor financeiro e um pouco menos commodities, né, commodities deve ficar um pouquinho de lado, né, depois de tanta alta assim, tá bom, pessoal? Então esse são os principais destaques, lembrando que ontem, né, a gente teve a ata do Compom, a gente comentou bastante por aqui ao longo do dia, né, o mercado já coloca novos aumentos, né, num ritmo um pouco mais modesto nas próximas reuniões, mas a gente deve se encaminhar para uma taxa Selic até 12,25% ao longo das próximas duas reuniões, tá bom? Então todos um ótimo dia e já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais! Valeu, Marco! Saindo do Marco, vamos chamar o Guga Almeida aqui com a gente, todas as manhãs no BMC Pre-Market. Muito bom dia, Guga Almeida, ótima quarta-feira para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima quarta-feira para todos nós. Maravilha. Ô, Guga, eu queria começar já falando contigo, né? Porque a gente trouxe aí alguns resultados corporativos e o que chamou a atenção, resultado do Bradesco, né? A gente viu ontem, né? O resultado do Banco Pan acabou mexendo ali com as ações da empresa, ficou entre as mais altas. Queria saber como que o mercado analisa esses resultados assim, né? E se, de repente, esses bons números, bons guidances do Bradesco podem fazer com que o mercado se anime hoje com o bancão e faça algum tipo de movimento aí. Como que você avalia essa questão, Guga? Bom, vamos lá, né? Eu acho que seria interessante irmos direto para o gráfico, principalmente até mesmo do Bradesco, uma vez que a gente está falando aqui de olhar para o setor financeiro, essa foi a pergunta. Só uma dúvida, Felipe, o som tá ok, né? Tá tudo funcionando ok para ir para vocês, né? Tudo certo. Beleza. Bom, o que eu tenho aqui, Felipe, quando eu vou analisando assim este momento que nós estamos aqui no mercado, tá? Quando eu olho para todo o ciclo do Bradesco, a gente teve um movimento de março de 2021 até 2021 bem acentuado. Tivemos uma valorização aqui nesse período, até para o pessoal ter um ponto de referência, né? Tivemos aqui uma valorização nesse período de 48% em 66 pregões, né? 97 dias corridos. Tá? Então essa foi a valorização que nós tivemos. Depois nós tivemos toda aquela deterioração, que durou até ali o período do dia 20 de setembro, certo? Que foi do feriado. Não sei se o pessoal recorda toda a tensão que nós estávamos tendo ali no mercado. E aí mudou o comportamento do mercado. Se nós olharmos para esse nível de preço e olharmos para trás, foi onde o mercado, de fato, ele teve um aumento na sua volatilidade. Tá? E aí, teve uma primeira tentativa de queda, uma segunda tentativa de queda, e a gente tinha aí uma janela de distorção de curto prazo. Possibilidade de alta de curto prazo, algo que poderia ser bem expressivo, e de fato foi. Tá? Nessa alta e nessa valorização que nós tivemos aqui de Bradesco, tá? Nós tivemos aqui uma performance que foi de 22% em 30 pregões. Tá? Esse patamar de preço, o mercado está bem no divisor de águas aqui. Né? Nós estamos aqui na região de 88,6, que era um nível para chegar numa estrutura lateral. Acima teria que ter força para ir para R$ 26,26, R$ 26,25. Certo? Então essa é a fotografia que eu tenho aqui para Bradesco nesse momento. Tá? Olhando para uma estratégia operacional, né, e trazendo aqui para o pessoal, né, um ponto de referência, até para a gente
poder raciocinar, tá, neste momento, para mim, faz sentido ficar comprado em Bradesco, dentro de uma fotografia de hoje, até que perca o nível de R$ 20,40. Esse nível vai sendo atualizado dia após dia, tá? Então, importante a gente ter esse entendimento, né? Essa informação ela vai sendo atualizada dia após dia, tá? Mas hoje, tá? Na data de hoje, 9 de fevereiro, às 9h15 da manhã, o ponto, né, que eu tenho de referência enquanto estiver acima de 21,40, faz sentido ficar comprando. Buscando, né, esse nível de preço de R$ 26,25. Maravilha. Ô Guga, e aí pensando hoje, né? Comentei contigo aí ontem, alguns resultados acabaram movimentando, né, as empresas, trazendo aí para as mais altas da Bolsa. Você acha que, de repente, resultados, né, saindo hoje, saiu o Bradesco ontem, hoje saiu o Klabin, isso pode ajudar a sustentar alguma alta aí? Ou as commodities em baixa, né, podem puxar a Bolsa para baixo? A gente vê minério caindo quase 6% na China, o petróleo recuando pouco, mas 0,3 ali, entre 89 e 90 dólares o barril. Você acha que hoje o mercado pode se comportar num tom mais baixista aí? Vamos lá, né? A gente está naquela região dos 113 mil pontos, tá, Felipe? E para mim, nesse nível de preço, né, até olhando para Bradesco, né, é uma região para poder sofrer correção. Tá? Difícil o mercado ele conseguir andar e muito forte para um outro patamar. Teria que vir uma surpresa muito positiva. Eu não sinto que a gente está com uma surpresa positiva. Eu sinto que o mundo está tendo uma movimentação preocupada com a questão de inflação, aonde alocar dinheiro. Poxa, tem uma janela de oportunidade no Brasil que essa janela de oportunidade já foi, ao meu ver, né, consumida. Então, tu tem um espaço para uma correção. Tá? Obviamente que o ecossistema ele tem que ser otimista, e tem que ser otimista mesmo. Eu sou um otimista. Tá? O problema é que na leitura do ciclo e do momento de agora, do mercado, eu estou enxergando uma certa fragilidade na tendência. Essa tendência ela pode corrigir em tempo, ficar lateralizada, como tem ficado por enquanto, mas tem água para rolar ainda, Felipe. Não está satisfeito ainda essa correção que se teve até agora, né? Para mim não terminou. Tá? E pode corrigir em preço, ou seja, se tivermos algum player ou alguns players que estejam dispostos, né, a vender com uma intensidade mais forte no curto prazo. Tá? Então, existe esse momento do mercado, ele está propício para isso. Tá? Olhando aqui o futuro, né, o nosso índice futuro, compartilhando aqui com vocês a minha percepção, tá? Aqui estou no futuro, né? Deixa eu entrar aqui no Ibovespa Vista, puxar aqui a região dos 113 mil pontos, tá? Onde eu enxergo aqui o fechamento do nosso ciclo, que a gente vem conversando. Tá? Voltando aqui para o índice futuro, e entrando aqui no gráfico de 5 minutos, que é o meu ponto de referência, tá? Eu estava aqui traçando, né, o cenário esperado para o momento de agora. Tá? Então, o que eu estou esperando dentro deste contexto que nós estamos vivenciando agora no índice futuro? Deixa eu remover meus desenhos mais longos e ficar numa fotografia bem de curto prazo aqui mesmo. Tá? Aqui para o mês de fevereiro. O que nós tivemos aqui no mês de fevereiro para o pessoal poder entender? Primeira coisa, né, tentar entender o tamanho da queda e até onde ela chegou e por que ela parou. Tá? Então, quando nós estudamos aqui o movimento de queda, nós temos aqui a primeira etapa de queda. Essa foi a primeira etapa de queda. Nós temos aqui a segunda etapa de queda. Tá? Acaba que a amplitude dos movimentos é semelhante, porém, o consumo de tempo que nós tivemos no segundo movimento ele foi muito maior do que o consumo de tempo do primeiro movimento. Tá? Isso é legal, porque mostra que, de fato, fala para a gente poder ter um período de alta. E se nós olharmos para a sequência, tá? De curto prazo, tá? Movimentos intradiários, ok, não tem problema nenhum. Mas se nós olharmos para a sequência em si, aqui, né, nós ficamos muito mais tempo aqui subindo. E aí, se nós interpretarmos, né, toda essa alta e as duas etapas que nós estamos tendo
e as possibilidades que tem de continuidade dessa alta, tá? O meu desenho, ele é esse aqui, ó, só para o pessoal entender. Tá? Então, eu tive aqui o meu período de baixa, o movimento direcional linear foi esse aqui, aí tivemos a primeira etapa de queda, segunda etapa de queda, que termina no dia 8 de fevereiro, às 10h30 da manhã. Então, se nós olharmos para cá, nós estamos aqui, ó, no ponto intermediário em 50%, então as projeções são 70,7, 103.070 pontos, tá? Que é o primeiro nível de projeção. Segundo nível de projeção fica aqui nessa região, que é quase 90% do movimento de queda, que é em 113.700. E aí, acima disso, Felipe, nós temos condições de até 116.400. Tá? Então, nota que o movimento mais fácil, né, o movimento mínimo necessário, ele aconteceu. Tá? Ele aconteceu aqui entre os dias 8 de fevereiro, 10h30 da manhã, e a abertura do dia de hoje, 9 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Olhando bem o movimento intradiário. A sequência da alta, eu enxergo exatamente essa matriz de possibilidades aqui que eu estou traçando para o pessoal. Tá? Então, usando como referência, como estratégia, tá? Utilizando aqui bem uma percepção de volatilidade, né? E utilizando aqui o desvio padrão do mercado também, né? Pegando bem o centro, né? bem o ponto duro, né? O ponto tenso ali de dados, por hora, né? Continua aqui em movimento direcional de alta, né? Já satisfez o primeiro objetivo e vem corrigindo. Perdendo este nível de 112.385 no intradiário agora, né? Ele mostra que perdeu essa força, tá? E uma correção, um ajuste, tá? É totalmente possível de acontecer agora no curto prazo. Para onde tem esse ajuste? Para onde tem essa possibilidade? Aí que mora o perigo. Tá? Porque a força potencial de alta ela está em cima dessa movimentação que nós tivemos aqui no mês de fevereiro. Agora, a força potencial de baixa está em cima de toda essa movimentação que nós tivemos de alta aqui, que é mais ampla, tá? Ou seja, maior do que a movimentação que nós temos aqui de alta. Tá? Dentro dessa amplitude aqui, olhando a baixa, tá? O que nós temos aqui, Felipe? O mesmo raciocínio, o mesmo pensamento para alta. Tá? Toda a nossa movimentação, toda a nossa base que a gente utiliza, tá? É esse movimento que foi entre os dias 25 de janeiro, 10 horas da manhã, ao dia 26 de janeiro, 16h15. Tivemos nossa etapa de queda, que o mercado corrigiu 25%, e aí estaríamos aqui no desenrolar do movimento, que seria 50%, foi onde o mercado começou a melhorar, tá? Mas então a sequência a gente olharia para cá, 109.275, abaixo disso 107.600 e abaixo disso 104.150. Então, se o mercado daqui começar a azedar, né, ele tem esses objetivos para vir buscar e tende a ser rápido, tende a ser intenso, tende a ser forte. Tá? Então, precisamos de coisas boas, precisamos de estímulos positivos se quisermos acreditar que o mercado tem condições de mudar de patamar e ir para um nível bem mais alto. Show, Guga! Maravilha! Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo aqui. Vamos, destaques internacionais. Bolsas asiáticas fecharam em alta nessa quarta-feira, repercutindo aí os otimismos das bolsas americanas na véspera. Na China, o índice Xangai Composto teve uma alta de 0,79%. No Japão, o índice Nikkei subiu 1,08%. E lá em Hang Seng, né, o índice Hang Seng em Hong Kong saltou 2,06% pelo segundo dia consecutivo, a maior alta das bolsas asiáticas. E agora cedo, os futuros americanos seguem operando em alta. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. O Dow Jones subindo 0,62%, o S&P subindo 0,82% e a Nasdaq subindo um pouquinho mais forte aí nessa manhã de quarta-feira, 1,2%.
os índices americanos. Na Europa, o otimismo é um pouquinho maior, né? Depois da reunião entre Vladimir Putin, da Rússia, e Emmanuel Macron, da França, mesmo com as divergências sobre um recuo da Rússia, a reunião pode ter trazido aí um arrefecimento nas tensões geopolíticas em torno da Ucrânia. A gente, claro, vai monitorando todos os capítulos dessa história toda aí para trazer para vocês sempre que a gente tem novidades. Nas bolsas europeias, como eu falei, elas estão subindo um pouco mais nesta manhã. DAX na Alemanha subindo 1,68%, CAC na França subindo 1,19%, FTSE no Reino Unido subindo 0,43%, o índice Eurostoxx subindo 1,28%. Voltando para o Brasil, quero trazer os destaques corporativos, porque daqui a pouco o CAD vai dar o veredito sobre a venda dos ativos da Oi para Claro, para TIM e para Vivo. O órgão deve autorizar a venda, mas com alguns remédios mais duros. Nos últimos dias, a negociação tem sido alvo de debates mais intensos, depois que o Ministério Público recomendou o cancelamento da operação. Para a Anatel, a venda da Oi Móvel para Claro, para TIM e para Vivo é a única solução viável de mercado. A recuperação judicial da Oi não comportaria outra opção. Em outras palavras, sem a venda, a Oi poderia ir à falência. Mais tarde também, a Petrobras divulga o relatório de produção referente ao quarto trimestre de 2021. Esse relatório aí é um dos principais documentos que antecedem os resultados operacionais. E a BR Malls confirmou conversas preliminares com a Ancar para falar aí sobre uma possível combinação de negócios. Mas segundo a BR Malls, ainda não existe qualquer definição sobre termos e condições de uma eventual operação, inclusive sobre os ativos envolvidos e também as avaliações financeiras em torno desses ativos. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia aí com uma análise sobre o desempenho e o desconto das small caps. Conta aí pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Falando aqui um pouquinho sobre o nosso gráfico do dia, né? Uma informação muito importante para entender o que está acontecendo com os small caps no Brasil e no mundo. A gente consegue ver aqui por esse gráfico, né, o famoso preço sobre lucro, PI, né, em inglês, que existe uma relação histórica, né, ao longo desses últimos anos, as ações small caps sendo negociadas com um relativo prêmio, né, um prêmio da ordem de 10% da média em relação às empresas maiores, em relação à média do S&P 500. Mas o que a gente tem visto ao longo de 2021 e 2022, as small caps sendo negociadas com desconto, tá, da ordem de 30%. Ou seja, tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo, nos Estados Unidos principalmente, os investidores têm preferido as ações maiores, as ações mais líquidas, né, e tem realmente se traduzido em maior valorização e maior desconto, né, das small caps. Então isso pode justificar o movimento também que está acontecendo aqui no Brasil. E o que a gente acredita é que em algum momento esse movimento possa se reverter e a gente voltar realmente a ter as small caps performando como a média histórica. Então esse é um gráfico em resumo para mostrar o tamanho do desconto de algumas ações um pouco menores, que realmente pode ser uma grande oportunidade para quem souber escolher aí, fazer o stock picking, escolher boas ações fora do radar, né? Com desconto bastante acessível. Pode ser que o retorno não venha no curtíssimo prazo, mas com certeza existe um grande desconto, principalmente quando a gente olha para o histórico. Tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Tchau, Marcos Saravalli. Até daqui a pouquinho aí no BMC News. Vamos trazer o Guga de novo aqui para a gente bater um papo. Ih, meu Deus, o Guga caiu. O Guga não está pronto para a gente falar novamente. Não tem problema, a gente segue aqui com a nossa programação. A gente segue aqui trazendo as notícias do mercado financeiro, até porque a gente tem informações aqui sobre vendas no varejo, outro indicador que estava para sair, né, nessa quarta-feira. A gente já falou um pouquinho sobre inflação, agora vamos falar sobre vendas no varejo. Vendas no varejo variaram aí 0,1% em dezembro de 2021, isso segundo informações do IBGE. A venda no comércio variou esse percentual, 0,1%, na série com ajuste sazonal em relação a novembro. E aí, já na série sem o ajuste sazonal, o comércio varejista caiu 2,9% em relação
a dezembro de 2020, a quinta taxa negativa consecutiva nessa comparação. No acumulado do ano, as vendas no varejo subiram 1,4%. Agora sim temos o Guga Almeida, ele já está aqui com a gente para falar novamente sobre o mercado. E Guga, eu quero falar um pouquinho sobre o mercado agro, né? Porque a gente tem visto aí muita gente perguntando, pedindo análise de milho. Teve uma alta, inclusive, nessa semana, o milho. Vamos dar uma olhada aí, Guga, o que você está projetando aí? Como que o mercado está encarando essa variação do milho? Bora lá, bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa entender esse momento aqui do milho. De fato, tinha um desafio. Tá? Eu acho que tem toda uma força potencial, Felipe, para o milho buscar um patamar mais elevado novamente. Tá? Eu nem vou ir nos detalhes mais longos, tá? Mas para a gente olhar aqui o movimento de curto prazo, o que nós temos? Tá? Acho que dá para a gente perceber que depois do rally que nós tivemos do dia 9 de dezembro, 8, 9 de dezembro, né, de 2020, até ali o dia 27 de abril de 2021, depois que foi feito esse rally, nós tivemos aqui duas etapas de baixa. Tá? Ou seja, tivemos a primeira etapa aqui entre os dias 27 e o dia 25 de maio, de abril 25 de maio, e depois o dia 1º de junho até o dia 22 de junho. Tá? Então a gente teve aqui todo um ciclo desenvolvido do milho. Depois o que nós tivemos, né? E como é que a gente raciocina sobre isso, tá? Para poder tirar algum tipo de conclusão em cima do comportamento do mercado. Tá? Não é em cima dos fundamentos. Os fundamentos eles são legais para a gente construir as nossas narrativas e o porquê que sim ou porquê que não algo pode acontecer. Tá? E a gente tem que enxergar os fundamentos para que a nossa mente consiga acreditar de fato, né, em como esses movimentos podem se desenrolar, e se as nossas teses não se concretizarem, a gente também poder ter o plano B, né, e desfazer a nossa posição. Mas enfim, o que eu enxergo aqui? Depois que nós tivemos aqui essas duas etapas de correção, as duas etapas de correção acabam servindo como nossa base de referência para poder fazer a nossa projeção. Né? Então, esse período de correção serve como a nossa base de dados para que a gente possa fazer, né, as projeções de alta. E aí, o que é importante a gente olhar? Tá? A resposta do mercado. A primeira resposta do mercado foi essa aqui, tá? Que foi até o dia 28 de julho de 2021. Depois o mercado volta a corrigir, só que ele consome muito mais tempo, e aí fica um ambiente mega propício, Felipe, para entrar novamente em tendência. Tá? O que nós precisamos entender aqui, quando a gente olha para ver se vai entrar novamente em tendência? Primeira coisa, essa movimentação, né, essa primeira movimentação aqui, ela foi em relação a baixa. Tá? Então, essa movimentação aqui, ela foi a movimentação que consumiu 80% da baixa. Tá? Outra coisa que nós temos que perceber, nós estamos aqui vindo de uma tendência de alta já há bastante tempo. Tá? Se nós olharmos aqui para trás o milho, nós estamos vindo aqui numa tendência de alta bastante longa, né, no tempo. Tá? Então a gente vem numa movimentação de alta e tem um aumento da volatilidade aqui de milho. Tá? Tem um aumento da volatilidade aqui de milho. Então tem duas situações que eu vejo aqui interessantes que possam vir a acontecer. Ou de fato, né, milho vai virar uma estrutura de expansão e vai embora para outros patamares e vai ficar cada vez, né, mais alto o preço da commodity, tá? Ou vai fazer aqui uma estrutura que eu chamo de final de ciclo, ou seja, ela manca, ela não consegue se expandir e se afastar das máximas que se teve ali no início de 2021, né, ali em abril, não consegue se afastar, mas o mercado ele cria uma expectativa, então cria-se uma certa alavancagem, ainda mais que isso aqui é mercado futuro, e aí o fato do mercado não entregar aquilo que os participantes geraram de expectativa, né, acaba que ele inverte, não consegue se manter a tendência e a gente sofre uma correção, uma janela de correção um pouco mais intensa, um pouco mais forte.
tá? Mas, de qualquer forma, o que eu enxergo aqui para milho, olhando para esse cenário maior, né, é a possibilidade de vir aqui para 118,45. Tá? Então, olhando aqui para um cenário maior. Olhando para um cenário menor, tá? Olhando aqui para um movimento menor, tá? Entrando mesmo no gráfico, né? E interpretando aqui todos esses ciclos que a gente tem aqui menor, o que nós temos aqui no milho? Tá? Primeiro, nosso ponto de referência para pegar a base de dados é este aqui que eu estou marcando, ó. Esse aqui fica como sendo o nosso ponto de referência, tá? Nossa base de dados. Nota que aqui nós tivemos uma alta em 70,7, tá? O mercado, né, ele está brigando aqui na região de 88,6, certo? Acho que era natural aqui o mercado brigar aqui nessa região de 88,6, certo? Superando esse nível de preço, olha que legal, né? Ele tende a correr para a direção que nós estávamos projetando anteriormente, tá? Então, acredito que tem um primeiro rally até o 114, tá? 114, 118 e assim por diante, tá? Então, está bem nesse divisor de águas. Eu não me surpreenderia se nós tivéssemos aqui um rally de curto prazo em milho nos próximos dias. Fechou então, maravilha, Guga Almeida, valeu por esta quarta-feira estarmos juntos aí, então ótimos negócios para você e até amanhã, Guga, abraço. Valeu, Felipe, valeu pessoal, um grande abraço, tchau, tchau. É isso aí, então seguimos aqui com o nosso BMC Pre-Market, já a Paula Moraes está preparada aqui no aquecimento para entrar em campo. Deixa eu só falar para vocês aqui que a gente vai encerrando, né, o nosso BMC Pre-Market, mas pedindo sempre para vocês deixarem like na nossa programação no YouTube, deixarem seus comentários, deixarem seus pedidos aqui de análises e também um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando no Profit Pro da Nelógica, vocês que estão acompanhando a nossa programação ao vivo no ícone aí do Profit Pro da Nelógica, muito obrigado. E se vocês estão acompanhando a gente e ainda não estão no nosso canal no Telegram, vão lá, se inscrevam, porque são notícias atualizadas toda hora aí do mercado, trazendo sempre os principais lances do mercado, as principais movimentações, as principais notícias e análises também no Telegram da BMC News, no Telegram da BMC News. É isso aí então, pessoal, vamos chamar a Paula Moraes aqui, essa quarta-feira, já começando com inflação, começando com resultados, um monte de assunto, e eu passo a bola para você, Paula, ótimo dia para você e ótimo jornal. Obrigada, Felipe, ótimo dia para você também. Até mais tarde, né? Depois Felipe volta aí no marketing daqui a pouquinho. Obrigada, Felipe, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.